meus queridos, prosseguindo aqui, vamos classificar essas duas cadeias e, além de classificá-las, eu quero que vocês transformem essas formas estruturais em linha as formas estruturais tradicionais. Então, você dá o pausezinho aí agora, classifica essas duas cadeias, e além de classificar essas duas cadeias, nas 4 classificações delas, vocês vão transformar para a forma estrutural tradicional. Ok? Dá o pause aí. Tranquilo. Vamos lá então. Vamos classificar essa primeira cadeia. Uma cadeia aberta e uma cadeia fechada. Não tem ciclo. É uma cadeia aberta. Ela é uma cadeia normal ou é uma cadeia ramificada? Preste atenção. Vê se tem carbono terciário. Ligadinho. Que parece uma ramificação, sim ou não? Mas não é. Esse carbono aqui é secundário. Ela é uma cadeia normal. Como seria ramificado? Se aqui tivesse o CH3, aí seria carbono secundário, seria uma cadeia ramificada, mas ela é uma cadeia normal. Okay? Ela é uma cadeia saturada ou insaturada? Outra pegadinha. Ela tem insaturação? Tem. Aqui é insaturação. Mas essa insaturação, ela está entre átomos de carbono? Não. Ela é uma cadeia saturada, pegadinha, saturada. Se você errou aí, ótimo. Quando a gente erra, que a gente aprende. Além disso, ela é uma cadeia homogênea ou heterogênea? Bem, aqui o oxigênio está se apresentando como heteroátomo? Não. Aqui, também não. Aqui, também não. Mas, olha aqui. Então, apesar de aqui o nitrogênio não ser heteroátomo, os dois oxigênios não serem heteroátomos, aqui nós temos a presença de um heteroátomo, o oxigênio como heteroátomo. É uma cadeia heterogênea. Pronto, fizemos a classificação. Vamos para baixo. Essa cadeia. Cadeia aberta ou fechada? É um ciclo. Fechado. Normal ou ramificada? Bem, tem algum carbono terciário aí? Está saindo algum rabinho dela? Não, não está saindo nenhum rabinho, não tem carbono terciário. É um ciclozinho tradicional, é uma cadeia normal. Ela é saturada ou ela é insaturada? Bem, tem duas ligações duplas entre carbonos. Agora nós vamos ver que elas estão entre carbonos. Ela é insaturada. Ela é homogênea ou heterogênea? Esse oxigênio está entre carbonos. Ela é heterogênea. Então esse é um exercíciozinho um pouquinho mais difícil. Por isso nós estamos gastando tempo na aula para isso aí. Ok? Agora vamos transformar isso para a forma estrutural tradicional. Aonde tiver quina extremidade, eu coloco o carbono. Mas quando eu tenho um átomo diferente de carbono e hidrogênio, eu tenho que respeitar aquela ligação entre o carbono e o átomo diferente de hidrogênio. Ok? Então vamos lá. Carbono aqui. Respeita a ligação dele com o oxigênio. Respeita a ligação do oxigênio com ele. Outro carbono. Carbono, 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 só. Aqui não tem carbono. Carbono com oxigênio, eu tenho que mostrar a ligação entre o carbono e o átomo diferente de hidrogênio. Tranquilo? Beleza. Vamos lá então. Carbono, O, carbono, 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 igual a OH, e H2. Prontinho. Agora eu vou só preencher com hidrogênio. Vai ser H3, H2, H2, H. Ok? Beleza? Principal nessa fase, treinar o olho. Tem que treinar o olho. Se você não treinar o olho, você não vai aprender jamais. Tranquilo? Vamos para essa agora. Então, onde tem carbono aqui? Quina extremidade. Então, aqui só tem quina. 1, 2, 3,
4. Então, como é que vai ficar essa molécula? Vai ser assim, ó. Olha lá. Uma dupla aqui. Duas duplas, né? Agora vamos só completar com o hidrogênio. H, 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 H. Tranquilo? Beleza? Ok. Eu estou dando pausa para a gente prosseguir nossa aula. Meninos, agora vamos continuar aqui. A gente foi essa parte introdutória. Agora nós vamos começar as chamadas funções orgânicas. O que são as funções orgânicas? Bem, é uma divisão didática três maneiras das funções inorgânicas. Quais são as funções inorgânicas? Ácido, base, sal e óxido. Só que o número de funções orgânicas são muito maiores. O número é muito maior. Uma quantidade muito maior de funções. No ensino médio, a gente estuda 12, 13, 14, dependendo do material didático. Nós, no segundo ano, não vamos estudar todas elas. Mas vamos estudar boa parte delas. E o seguinte, moçada, como é que são divididos didaticamente esses componentes? Bem, normalmente, de acordo com os tipos de elementos químicos que estão presentes naquele composto orgânico. Além do tipo de elemento químico, a maneira que aquele elemento químico está organizado naquele composto orgânico. Okay? A primeira função orgânica que nós vamos estudar é a maior de todas, a que ensina a nomenclatura dos compostos orgânicos, é a dos hidrocarbonetos. Função número 1, hidrocarbonetos. O nome dessa função já é autoexplicativo, hidrocarbonetos. Significa que nessa função nós temos carbono e hidrogênio. Então, apresentar apenas os átomos de carbono e hidrogênio. Eles apresentam apenas os átomos de carbono e hidrogênio na sua estrutura. Então vamos dar alguns exemplos. Vou colocar, exemplificar algumas moléculas que são hidrocarbonetos para vocês observarem. Essa molécula é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio na sua estrutura. Observe essa outra aqui, ó. Também é um hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio na estrutura. Observe essa aqui, ó. Horrorosa, né? Mas também é apenas um hidrocarboneto. Só tem carbono e hidrogênio na sua estrutura. Tranquilo? Mas percebe que elas são diferentes. Observe que essa é uma cadeia aberta saturada, essa é uma aberta insaturada, essa aqui é uma cadeia fechada insaturada. Então, os hidrocarbonetos, por serem uma função extremamente grande, ele tem algumas subdivisões, ok? Tem algumas subdivisões que nós vamos ver agora. Eles podem apresentar a primeira subdivisão, que são os alcânicos. O que são os alcânicos? São hidrocarbonetos de cadeia aberta
e saturada. Beleza? Um exemplo aqui. Olha, quando vai ser ramificado, não. Não falou isso na definição. Porque é aberta e saturada. Não é aberta? É. Mas não é saturada? É. É um alcance. Pode ter também os alcenos. Quem são os alcenos? Cadeia aberta com uma ligação dupla entre carbonos. Então, observe esse exemplo aqui, ó. Olha o tamanho da cadeia. Só tem carbono e hidrogênio nela. E tem uma ligação dupla. Então é um alceno. Depois a gente vai voltar a explicar cada uma delas, inclusive a sua nomenclatura. Mas agora estamos só dando exemplo inicial. Vamos pausa aqui para dar tempo. Além dos alcanos e dos alcenos, nós temos também os alcínios. Todos eles são hidrocarbonetos, todos eles só têm carbono e hidrogênio. O que o alcínio tem? Ele tem cadeia aberta com uma ligação tripla entre carbonos. Então, por exemplo, esse aqui, ó. É o alcínio mais simples que existe. Beleza? Esses são de cadeia aberta. Agora também tem os hidrocarbonetos de cadeia fechada. Letra D. Ciclanos. São cadeia fechada. Saturada. Dá para você pensar, ciclo alcano, é o nome antigo dele, ciclo alcano. É o alcano fechado, o alcano só não tem cadeia saturada, então, só que é ciclo. Olha lá, ó. Olha lá. Um exemplo. Tranquilo? Podem copiar aí que eu vou dar o pause. Além deles, nós sabemos, tem um cicleno, que é um alceno cíclico. Esse eu nem vou passar, que tem um pouco de incidência. Eu vou falar um pouco mais dos aromáticos. E a letra é aromáticos. O que são os aromáticos? O principal deles, que nós vamos falar, nós vamos focar, é no anel benzênico, que vocês fizeram exercício na aula anterior. Esse aqui, vamos usar. Vamos lá. E esse é o famoso anel aromático, o anel do benzeno. Por que ele é um anel aromático? Porque essas ligações duplas que estão aqui dentro desse ciclo, elas não são estáticas, elas não são paradas. Elas ficam o tempo todo girando. Então, a ligação pi, que está prevista na ligação dupla, gira o tempo todo. Gira de tal maneira que... Observe aqui. Essa seta tem que ser dessa maneira mesmo. Nossa, vai ser uma ressonância. Um dia nós falaremos um pouco mais aprofundado, mas mais no terceiro ano. Essa ligação pi passa para baixo. Na hora que ela passa para baixo, essa que está aqui passa para cá. Na hora que essa passou para cá,
essa passou para cá, essa passa para cá. Olha lá, estão todas saltadas. E esse salto, esse giro acontece o tempo todo. Esse giro de ligações π, que é chamado de ressonância, que é representado por essa setinha dupla aqui. Por isso que o anel aromático, muitas das vezes, você vê representado por essa bolinha no meio. O que significa essa bolinha no meio? Significa que as ligações π estão o tempo todo girando dentro desse eixo. Tranquilo? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.